Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado para mim. Um assunto que, delicado não, mas um assunto que mexe muito comigo. Porque, bom, eu que não sou o único, tá? Obviamente, a maioria dos brasileiros passa por isso, né? Que é disfunção familiar, né? Família disfuncional. E nós estamos vivendo aí uma época que já está se aproximando do Natal, que é a época que é a festa da família, onde muitas famílias, né, elas se reúnem para poder festejar, para poder celebrar. Ah, provavelmente é a época também que as pessoas pedem perdão uma para as outras, né? As pessoas que estão de mal, de bico o ano todo, procura para poder pedir perdão. E por ser uma data familiar, é uma data que mexe muito comigo, porque eu vim de uma família disfuncional. Só para você ter ideia, amanhã eu vou subir para ver meus parentes, né? Não é todos, graças a Deus eu tenho pessoas, todos, né, são queridos. E eu tenho pessoas que me abençoam, pessoas que fazem bem para mim. Só que também eu tenho alguns detalhes familiares que mexem muito comigo. Como eu vou subir, a minha ideia era ver minha mãe. A minha mãe é a única pessoa que eu posso dizer que é mais difícil de ver. É mais difícil de conseguir ver, porque a minha mãe ela está em um estado de alcoolismo, né? Não é de hoje. Um dia eu falo mais sobre isso. É uma moça, é uma mulher que tem seus 47 anos e está vivendo no alcoolismo, né? Minha mãe bebe muito e assim, no início do ano, eu fui ver ela, criei uma expectativa muito grande e tal. Fui lá ver ela e não foi muito bacana como eu vi, não. Então eu tava tentando ver ela de novo, né? Natal chegando, falei, pô, vou subir pra ver. Não vou ver todos os parentes, são muita gente. Mas minhas duas avós, graças a Deus, estão bem, eu vou ver elas. Algumas tias minhas. São poucas pessoas que eu consigo ter acesso. E também pela criação, irmãos, eu não tenho contatos. Mas eu vou conseguir ver esse pessoal e eu queria ver minha mãe também, só que minha mãe ela não mora na minha cidade natal. Então ela mora na cidade vizinha e ela teria que ir para lá para a gente poder se ver. E eu não consegui falar com ela porque o celular dela sumiu, não sei por quê. Acredito, normalmente quando isso acontece, que é quando ela está alterada na bebida, ela perde o celular. Falei com a mãe dela, minha avó, e minha avó falou que não tem como, eu não tenho contato com ela já tem uns dias. Do nada ela aparece também. E aí eu falei, caraca, não vou conseguir ver minha mãe, não sei como. E minha avó falou, não deixa ela vir, porque se ela vir aqui na cidade, ela vai beber e aí vai estragar tudo. Vai estragar tudo, vai ficar um clima ruim, como aconteceu da outra vez. E aí eu falei, caraca, olha só a burocracia que é para ver minha mãe. Não posso trazer ela para minha cidade porque na rodoviária ela tem colegas, pessoas que conhecem ela, porque minha mãe ela tem muita gente, ela conhece muita gente. E aí, se ela descer na rodoviária tem um bar. E no próprio bar ali, ela já bebe, foi o que ela fez. E aí ela ia para casa da minha avó, já ia chegar bêbada, e aí ia ficar um clima muito ruim. E minha avó, obviamente, tá muito mal emocionalmente. E eu não sei como é que é na tua família. Só que assim, né, família disfuncional é isso, né? Você chega nessas datas comemorativas e aí você fica meio tipo, ah, para mim tanto faz. É o que aconteceu comigo. Durante muitos anos, na minha época de infância, quando era criança, até tinha. Minha avó fazia Natal sempre na casa dela. Das minhas duas avós, eu ia sempre para casa da minha avó por parte de mãe. E lá a gente reunia a família e, poxa, era um Natal muito bom, todo mundo levava comida e tal. Só que sempre acabava em um momento de briga, porque minha mãe sempre bebia muito e ficava alterada. E aí a festa tinha que acabar. E isso foi empurrando até que minha avó chegou num ápice que ela não estava mais muito gostosa da vida. Não estava desgostosa da vida. E aí a gente parou de fazer Natal na casa dela
E eu fui crescendo sem Natal. Fui crescendo sem Natal. E conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo, amadurecendo, eu fui tendo o Natal como um dia comum. E aí, para não passar em branco, né? Esse período de Natal, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir, né? A passar na casa de pessoas, entendeu? Amigos meus que faziam alguma coisa. Eu sempre passei na casa de alguém, sempre passei na casa de alguém porque eu não. A minha avó parou de fazer, cresci, depois fui morar com meu pai durante um tempo. Não lembro, cara, nem se a gente comemorava isso, vou ser honesto. Só pra você ter ideia. Não lembro. Aí eu não posso nem dar uma opinião. Mas não lembro não. Acho que não, porque senão eu teria lembrado. Mas eu fui morar sozinho muito cedo. Então, assim, eu ia passar na casa de amigos. Sempre passava na casa de algum amigo para comemorar. E fui empurrando assim, cara. Fui empurrando assim. Então hoje, a data do Natal para mim é uma data muito comum, tá? É um dia onde, claro, a gente procura celebrar, eu procuro lembrar, né? Do verdadeiro significado do que é o Natal, mas comemorar como as pessoas costumam comemorar, eu não, eu não tenho muito mais esse hábito, porque com o tempo, morando sozinho, eu comecei a ou passar com alguém para não passar sozinho, ou passar em casa sozinho. Então ficou algo normal, se tornou um dia comum para mim. E amanhã eu eu faço subir que a minha cidade sobe. E aí eu tenho os pontos que eu quero falar, 3 pontos, né? No meio disso tudo, né? No meio dessa correria toda aí, desse rolê todo aí, para que você que talvez se encontre sozinho aí, talvez ou você mora sozinho, ou na sua casa não vai ter Natal, você fica, talvez se identifica com a minha história, você fala, poxa, também vou passar sozinho, não tem ninguém, ou vou para casa de alguns amigos para não ficar sozinho em casa, mas porque não tem, minha família não comemora e eu sinto isso, eu sinto e tal. Cara, eu vou falar 3 pontos aqui do que eu comecei a adotar na minha vida para mim não sofrer com isso, tá? Com essa falta dessa união familiar para celebrar esse dia, né? Porque precisamos criar ferramentas para poder nos defender, proteger o nosso emocional, né? Foi o que eu comecei a fazer, tá? E eu anotei aqui algumas. A primeira é ajustar as expectativas. Porque a última vez que eu subi para ver minha mãe, né? Eu subi com uma expectativa lá em cima. Pô, minha mãe tava 4 anos sem ver ela, pô. Era muito justo eu botar a expectativa lá em cima. E aí eu me frustrei legal porque ela me recebeu de uma forma que eu não gostei. Fiquei bem. Assim, fingi o máximo que eu pude a situação, né? Porque ela tava bêbada, um pouquinho chapado. E eu, poxa, tentei, né, esquivar um pouco. Minha avó tava com a cara muito mal. Minha tia, irmã dela, uma tia, né? Porque a outra, que mora em cima da casa da minha avó, nem quis descer, nem me ver, nem para me ver ela quis, nem para falar, vem aqui em cima me ver. Ela se isolou legal. E aí eu tive que ficar 1h30 com a minha mãe ali, tentando conversar, e nem tinha muito o que falar, porque a situação estava muito crítica, estava muito mal. Então, assim, eu botei a expectativa lá embaixo dessa vez, né? Mesmo que eu não veja ela, a minha expectativa aqui, minha expectativa na casa da minha avó parte de pai, que é onde eu vou ficar mais tempo, não é a expectativa de caraca, nossa, todo mundo feliz e não, minha família, ela não tem também, por parte de pai, eu acho, não tem muito esse hábito, esse sentimento, né, de Natal, essas coisas, a gente faz, eu deve fazer alguma coisinha lá para não passar em branco, para matar a saudade de mim e da outra prima minha que vai também, mas a expectativa não tá muito lá em cima, né? Então eu vou tranquilo, o que acontecer, aconteceu. Se não tiver nada, também tá bom. Se não tiver nada aí, eu só ver eles e trocar uma ideia, para mim também tá muito bom. Então a minha expectativa tá lá embaixo. A segunda é aceitar a realidade. Cara, aceitar é a melhor coisa que você pode fazer.
aceitar a família que eu vim. Aceitar essa situação, aceitar que a minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo nessa vida, é a mais difícil de poder lidar e ver. E quando você aceita, você não fica. Você, tipo, tá bom. É a mãe que eu tive. O meu pai nem. Meu pai não vai estar lá, meu pai. Tá ligado, né? Eu vou fazer um vídeo sobre pai ausente, tá? Meu pai é uma história aí. Mas é isso. Aceitar a realidade. Quantas vezes eu tentei mudar minha mãe? Hoje em dia eu não mudo mais. Quando eu vejo ela, assim, como a última vez que foi que eu vi ela, fiquei de boa. Tratei ela como filho. Eu não inverti, né, a ordem. Ah, eu vou tentar mudar minha mãe. Não dá. É uma mulher adulta, então eu hoje aceito a situação e isso me faz sofrer menos, entendeu? Vou fazer o quê? Não dá para mudar? Ela que tem que querer mudança, o que eu posso fazer é orar, desejar boas energias para que ela tenha mudança. A minha situação da minha avó é triste demais também de ver minha avó triste e tal, não querer comemorar nada. Mas eu não posso também pegar todas essas situações e abraçar e querer resolver porque não está ao meu alcance. Então é melhor aceitar a realidade do que querer mudar uma coisa que não está ao meu alcance. Então é uma ferramenta muito boa para você que está passando por essa situação e fica querendo resolver, fica querendo. Cara, aceita. Não está nem no teu alcance, você não tem culpa, tá? Da família que você veio, você não tem culpa de tudo que aconteceu. Então, só releva. E a última, para terminar esse vídeo, é não permitir ninguém te machucar. Cara, isso aqui foi forte para mim, porque hoje, se minha mãe aparecer bêbada, eu vou ficar tranquilo. Eu não vou permitir com que essa situação me machuque. A tendência é eu superar. E vou mentir para você, não. A última vez que eu vi ela, no início do ano, eu chorei muito. E quando eu desci, voltando para minha cidade, onde eu moro hoje, eu falei assim, eu não, todo sentimento, não por ela, né, eu sempre vou amar minha mãe, mas para você entender, eu explicar de uma forma que vocês entendam. Esses sentimentos eu quero que eu matei, tá? Então assim, eu juntei todas essas três coisas e eu falei, cara, não tá ao meu alcance, então vou fazer o quê? Não vou permitir com que essas coisas me machuquem, não vou permitir com que as frustrações da minha avó com relação a ela me machuque também. Não vou permitir nada me machucar, porque quem sofre sou eu. E você precisa também não permitir que as pessoas machuquem você. Poxa, vamos supor que, vão fazer alguma coisa na casa de algum familiar e te chamam, e aí você se depara com situações onde, sei lá, alguém joga na tua cara alguma coisa, teu pai que tu não vê há um tempão fica falando, você não me procura e tal. E às vezes nem foi culpa tua, pô, é teu pai aí que devia também ter te procurado, ou tua mãe, sei lá. Não permita com que essas coisas elas venham te machucar, tá? Não permita não, porque quem sofre é você, o tempo passa e você fica mal pra caramba, tá bom? São umas coisas que eu comecei a fazer, essas três coisas. É claro que ainda estou em fase de prática para que isso venha se intensificar mais dentro de mim, a ponto de se tornar normal comigo, na minha vida. Mas eu já tenho sentido mais melhoras, então assim, eu já vou subir melhor, com o emocional mais equilibrado, diferente da outra vez. Eu poderia ter subido, né, amanhã, já com o emocional um pouco, poxa, triste. Não, tô de boa, tô de boa. O que acontecer será. E eu quero que esse vídeo ele venha te ajudar também, valeu? Para que você possa superar, passar por tudo, tranquilo, e tenha um Natal abençoado aí, um Natal feliz, tá bom? Se você vai passar sozinho, fica de boa, é só um dia comum. Aproveita para você, sei lá, faz alguma coisa, uma janta diferente para você. Vai sair, se presentear com uma janta fora, um lanche fora, faz algo diferente por você, tá bom? Mas não se leva não. Não se leva não, porque é só um dia comum, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu?